Se você aí tem um tecido de Páscoa, uma manta e já baixou o molde, então consegue preparar um jogo americano belíssimo em formato de coelho. Ah, e tem uma dica que vai fazer toda a diferença. Uma dica para você aproveitar as sobras dos tecidos. Nós vamos fazer um saquinho em formato de cenoura e uma bolsinha orelha de coelho. Ambos uma ótima ideia para lembrancinha na Páscoa. Eu já vou te mostrar o passo a passo dessas 3 ideias lindas e criativas. Mas agora é hora de você colocar a mão na massa. Então curta agora o meu vídeo, se inscreva aqui no canal Luz Patchwork e ative as notificações. Agora sim, vamos ao passo a passo. Eu vou começar pelo passo a passo do jogo americano em formato de coelho, que é esta lindeza que está aqui. E para fazer esse jogo americano, nós vamos precisar de 2 tipos de tecido e uma manta. Essas 3 peças na mesma medida, que é 47 por 42. Então aqui está o tecido de forro na medida de 47 por 42. Eu tenho aqui o tecido principal na mesma medida e a manta também na mesma medida. Aqui eu tô usando a manta R2 de 100, porque eu quero que fique mais armadinho. Mas você pode usar a manta que você tem em casa, você pode usar R1, você pode usar a âmbar vai ficar mais maleável, é gosto. Eu tenho aqui também 2 pedacinhos de tecido na medida de 12 por 12. E um pedacinho de viés comum de 10 centímetros. Esses pedacinhos de tecido é para a gente fazer o lacinho para enfeitar o coelho, mas isso aqui também é opcional. Bom, aqui eu já fiz um quilting livre, eu já juntei o tecido principal com a manta. Eu fiz um quilt, caminho de bêbado, mas você pode quiltar da maneira que você quiser. Ou até deixar sem quilt mesmo, porque como é uma peça super rápida de fazer e prática, ela também fica legal se não for quiltada. Então, mais uma vez, o gosto e a escolha é sua. O que a gente precisa prestar atenção aqui? É na posição que você vai colocar o molde. Por quê? O meu tecido, ele não tem posição, porque eu tenho coelhinho de cabeça para cima, de cabeça para baixo, então tanto faz o posicionamento do molde. Mas, se o seu tecido tiver posição, então prestem atenção na hora de posicionar o molde. O que nós vamos fazer? Colocar o forro em cima do tecido principal, que já está com a manta, direito com direito, e vamos posicionar o molde bem centralizado, assim por cima. Aqui, tanto faz eu colocar o coelhinho para lá, ou o coelhinho para cá, ou até no meu caso, eu posso pôr até assim que não tem problema. Mas você preste atenção no seu tecido como ele é. Bom, então posicionei o molde. Eu tô deixando sobra de tecido para todos os lados, principalmente aqui nas patinhas do coelho, que é a parte mais reta que eu tenho, que é onde eu vou deixar a abertura, tá? Então, ó, posicionei, vou pegar uma caneta fantasma ou um lápis, o que você tiver para riscar, e vou riscar toda a volta do coelho. Terminei de riscar todo o coelho. Aqui eu já vou marcar aonde eu vou deixar a abertura para desvirar. Nessa parte de baixo, como eu disse, é a parte mais reta que nós temos, então fica mais fácil depois de fazer um acabamento melhor. E antes de ir para a máquina, nós vamos alfinetar essas 3 camadas. Esses alfinetes, como eu digo sempre, colocar do centro para fora, sempre ajeitando com as mãos o tecido, para não correr o risco de embolar nada.
Agora nós vamos costurar exatamente em cima do risco. Alguns detalhes. Diminuir o ponto da máquina para 2,5, um pouquinho menor do que eu gosto de costurar. Eu acho que com esse formato do jogo americano é interessante ter um pontinho um pouco menor. Outra coisa, no início e no final, não esquecer de arrematar, porque na hora que a gente for desvirar, a gente precisa que esteja bem arrematado. E uma coisa que eu esqueci de falar e que é importantíssimo, vocês notaram que eu quiltei o topo com a manta sem o forro. A gente sabe que isso não é o mais indicado, que o quilting ele fica melhor se a gente tiver com topo, manta e forro. Mas como eu não queria correr o risco de ter que passar viés, já pensou passar viés nesse formato aqui? Pois é, então por causa disso eu optei por deixar o forro de fora e é uma peça pequena, então foi possível eu quiltar sem o forro, tá? Então agora nós vamos continuar e vamos costurar em toda volta, bem devagar, porque ele é cheio de curvas e a gente precisa obedecer essas curvas. Bom, gente, cheguei no final, arrematei. Agora eu vou tirar da máquina e vou tirar todos os alfinetes. Próxima etapa, cortar todo o excesso do tecido. Eu vou cortar com a tesoura de picotar, porque vai me facilitar para que fique um acabamento mais bonito. Mas se você não tiver tesoura de picotar, não tem problema, porque temos solução também. Você vai cortar com tesoura comum e vai dar piques sempre onde tiver um ângulo, sempre nas entradinhas a gente vai dar pique. Aliás, eu não vou nem cortar com de picotar, vou cortar com tesoura comum, porque assim eu mostro pra vocês que não tem tanta diferença assim, que é possível, tá? Aqui, aonde eu deixei a abertura, eu não posso cortar nada, já tá bom. Aliás, o ideal é que fique até um pouquinho maior, mas a partir daqui nós vamos cortar, deixando uma margem de costura de mais ou menos meio centímetro. Não precisa deixar mais que isso e menos é arriscado. Então vou cortar toda a volta. Aqui eu já passei do primeiro obstáculo aonde eu preciso dar um pique. Então eu venho com a pontinha da tesoura, com cuidado para não cortar o que está costurado, e dei um piquezinho bem próximo mesmo à linha. E assim eu vou fazer em toda a volta. Aqui eu vou dar mais um pique bem próximo. Esses piques é para o tecido não ficar repuxando na hora que a gente desvirar. Aqui não tem necessidade nenhuma de dar piques nessa volta aqui. Bom, aqui nessa entradinha aqui entre o corpo e a orelhinha, eu tenho uns pontinhos retos aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu cheguei o corte bem próximo, vou continuar normalmente. E aí depois eu vou voltar aqui e vou fazer um triângulo. Eu vou riscar onde eu vou cortar, porque aí dá para vocês enxergarem melhor. Eu vou fazer esse movimento com a tesoura, dando esse pique triangular aqui. E aí o mesmo eu vou fazer a hora que eu chegar aqui. Entre as patas, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na orelhinha. A hora que eu chegar aqui, eu vou cortar fazendo esse movimento desse triângulo aqui. Tudo prontinho pra gente desvirar. Com muita calma, deixei esta abertura. E aí, a gente vai puxando e colocando o direito para fora. Muita calma nessa hora.
desviramos o coelho, usei esse objeto pontiagudo para me auxiliar, ajeitando as costuras, até que o formato do coelho tivesse todo visível e perfeito. Aí eu fui no ferro, dei uma passadinha, aproveitei para ajeitar aqui onde eu deixei a abertura. E agora nós vamos rebater uma costurinha de fora a fora em toda a volta do coelho. Aí nós vamos aproveitar para fechar a abertura. Dois detalhes. Primeiro, a gente começa, sempre que a gente deixa uma abertura, vai aí uma dica bem legal, bem interessante. Sempre que a gente deixa uma abertura em qualquer peça para a gente desvirar, a hora que a gente for rebater, a gente sempre começa a rebater por essa abertura que a gente deixou. Por quê? Porque se a gente começar por outro lugar, a hora que chegar nessa abertura, corre o risco de fazer um franzido. Então a gente começa por ela. E a outra coisa é não esquecer de voltar o ponto da máquina para aumentar um pouquinho, que a gente havia diminuído para costurar no risco. Eu deixei a minha número 3, que é o ponto que eu gosto. Então agora vamos à reta final. E terminamos o jogo americano, como eu disse, super rápido de fazer. Ele assim já tá lindo, já tá pronto, mas eu vou fazer um lacinho como esse aqui, só para enfeitar. Esse lacinho ele é opcional. Para o lacinho nós vamos precisar de 2 pedaços de tecido 12 por 12 e um pedaço de viés. Aqui eu tenho 10 centímetros. Então primeiro eu vou só dobrar o viés, não precisa nem passar uma costura, apenas dobrei ao meio. Isso aqui é viés industrial, você pode fazer de tecido se quiser. Então dobrei e agora ele vai esperar para dar formato ao lacinho. Então peguei esses 2 tecidos, coloquei direito com direito, vou colocar só um alfinetinho aqui no meio e vou costurar com a margem de um pé de máquina em toda a volta, não precisa deixar abertura por enquanto. Costurei toda a volta, agora eu vou cortar as quininhas na diagonal, as 4 quininhas. E como a gente não deixou abertura nenhuma, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar os 2 tecidos e a gente vai dar um corte em apenas um deles. Esse corte ele deve ser feito no centro do tecido. Eu faço um formato de uma cruz aqui, pequena, não precisa ser grande. Por que eu posso cortar aqui? Porque depois, a hora que eu colocar o viés para poder dar o formato do lacinho, essa abertura vai ser escondida. Então eu vou desvirar, arrumar sempre os cantinhos. Bom, e agora eu preciso franzir e dar o formato ao laço. Para isso, eu vou pegar esse viés, que eu já dobrei ao meio. Como ele é quadrado, tanto faz eu fazer assim ou assim, tá? E vou colocar ele aqui no centro, bem apertadinho. Ele tá grande de propósito, porque agora eu vou passar na máquina fechando aqui. E ele estando grande vai me facilitar. Fui e voltei com a máquina umas 3 vezes para costurar bem costuradinho. Agora eu vou cortar esse excesso do viés, vou ajeitar, olha que gracinha, e o lacinho tá pronto. Aí eu vou posicionar aqui no pescoço do coelhinho. E aí aqui você pode usar a sua maneira para fixar o lacinho. Você pode usar cola quente, apesar de eu não gostar muito de cola, mas aqui é só um pinguinho, então não vai ter problema. Você pode dar uns pontinhos à mão. Você pode, inclusive, colocar só um alfinetinho de segurança, aqueles alfinetes antigos de fralda, e prender aqui, que aí ele não fica fixo, e tá pronto. Terminamos o nosso jogo americano.
Como eu disse para vocês lá no início, agora vão vir 2 dicas para você aproveitar o resto do tecido que sobrou. Aqui eu tinha meio metro de tecido, eu fiz um jogo americano e aí sobrou o restante da largura toda do tecido. Então nós vamos fazer um saquinho em formato de cenoura que serve também como porta-talher para compor a mesa junto com o jogo americano. Mas também você pode colocar lembrancinha lá dentro, bombom, enfim, use a sua criatividade. E para a gente fazer este saquinho em formato de cenoura, o que nós vamos precisar? A princípio, nós vamos precisar de 2 tipos de tecido. Um aqui para cima e o outro que vai dar o formato. Eu usei o mesmo tecido do jogo americano e aí cortei na medida de 7 por 14 2 vezes. E aí escolhi um outro tecido combinando e cortei na medida de 17 por 14. Por enquanto a gente ainda não está falando do forro. Esses 2 tecidos vão compor a parte principal da cenoura. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o menor direito com o maior e vamos passar uma costura unindo esses 2 tecidos. Isso nós vamos fazer com essa duplinha e com essa duplinha aqui, que significa frente e costas. Juntamos os 2 tecidos, agora nós vamos ajeitar essa costura ou com o vincador ou no próprio ferro. E agora sim nós vamos falar no forro. Por que a gente ainda não falou medida do forro? Sempre quando eu tenho 2 peças a serem juntadas para depois eu unir o forro, eu preciso uni-las, medir o resultado para depois cortar o forro. Porque pode ser que dê uma diferença pequena e eu perca o forro que já está cortado por causa disso. Então vale a pena a gente unir para depois medir e aí sim nós vamos cortar o forro. Aqui a gente já sabe que tem 14. Aqui, pela lógica, a gente saberia também, lógico, nós temos as medidas, mas é sempre bom a gente costurar para depois a gente cortar o forro. Então, a medida final da união desses 2 tecidos ficou 14 por 23. Aí sim, eu fui e cortei o forro 2 vezes nessa medida de 14 por 23 centímetros. Agora, nós vamos fazer uma marcação. Eu vou pegar um lado do forro e vou pegar um lado do top, do tecido principal. Eu não preciso marcar os 2. E aí, no avesso, eu vou fazer a seguinte marcação. Da costura da emenda dos 2 aqui para baixo, eu vou marcar 2 centímetros dos 2 lados. Então, 2 centímetros para cá e 2 centímetros para cá. Então, marquei 2 e 2 da costura para baixo. Agora, eu vou dobrar ao meio, vou dar um piquezinho aqui no meio para marcar o meio. E aí, eu vou ligar esses pontos. Essa marcação de 2 centímetros até aqui embaixo no meio e essa marcação de 2 centímetros também aqui embaixo no meio. Vai ser essa marcação que vai dar o formato ao saquinho de cenoura. Aqui embaixo, para não ficar muito fino, porque a gente sabe que a costura não vai ficar muito legal, eu vou fazer um risquinho aqui, ó, de menos de 1 centímetro aqui para cima, porque eu vou vir com a costura até aqui, vou vir para cá e vou subir, ao invés de eu ir lá na pontinha. Isso é só para efeito de um melhor acabamento. Aí sim, eu vou pegar a outra parte, vou juntar direito com direito. Aqui a gente precisa tomar cuidado com essa costura,
que tem que ficar bem certinha. É o único cuidado que a gente precisa ter nesse momento. Vou colocar um alfinetinho. O outro lado a mesma coisa, juntar costura com costura. Vou alfinetar. E aí vou para a máquina e vou costurar. Daqui de cima, a hora que eu chegar aqui nos 2 centímetros, eu vou seguir o risco. Vou virar também seguindo o risco, subir e vou até lá no final. Com essa parte costurada, eu vou fazer o mesmo no forro. Porém, eu vou usar este daqui para fazer a marcação no forro. Eu vou marcar na mesma direção que eu marquei a parte de fora da cenoura. Então, marquei aqui e vou marcar o outro lado também, seguindo a mesma marcação da parte que já está costurada. Vou ligar os pontos novamente, vou fazer aqui o meu risquinho de menos de 1 centímetro. Aí vou colocar o forro direito com direito. Aqui a gente não precisa se preocupar com costura, porque não tem emenda, o tecido tá inteiro. E nós vamos costurar da mesma forma. Daqui de cima, a hora que chegar na marcação, eu desço pelo risco, passo por aqui, subo e venho até o outro lado. Aqui um detalhe que eu já ia me esquecendo, a gente precisa deixar no forro uma abertura para a gente desvirar. Então essa abertura é um dos 2 lados aonde eu risquei, evitando deixar a abertura bem no princípio ou bem no final. A gente deixa geralmente no meio. Próxima etapa agora, nós vamos cortar o excesso aqui dos lados. Como aqui é reto, eu não preciso me preocupar com piques. A única coisa que eu vou me preocupar é com as quinas. Eu tenho que tirar as quinas. E aqui eu tenho 3 quinas. Eu tenho uma aqui embaixo, cortei. Tenho uma aqui do ladinho, aonde eu comecei o meu risco. E tenho outra desse outro lado aqui. O mesmo eu vou fazer com a parte da frente, com a parte de fora da cenoura. Pronto. Agora, nós vamos desvirar a parte de fora. Ela já vai ficar com o direito para fora. Ajeitar bem as costuras. Vou me certificar de que as duas ficaram bem juntinhas. Agora, eu vou pegar o forro e vou vestir essa parte de fora. É pequeno, a abertura é pequena, mas é super tranquilo de fazer. Aqui eu vou juntar costura com costura, vou botar um alfinete, do outro lado a mesma coisa, costura com costura. Botar um alfinetinho e aí eu vou passar uma costura com a margem de um pé de máquina aqui em toda a volta. Essa costura eu tô fazendo pelo lado de dentro do saquinho. Fica muito mais fácil do que se a gente fizer pelo lado do forro. A gente vai rodando a peça e vai costurando bem devagarzinho. Costurei toda a abertura. Agora nós vamos desvirar, puxando o direito para fora. Super fácil, super tranquilo de desvirar. Aqui eu já vou na máquina mesmo. Quem preferir pode fazer à mão, mas não há necessidade. Fechar essa abertura que nós deixamos para desvirar. Abertura fechada. Agora, vamos colocar o forro lá para dentro, ajeitando com as mãos as costuras. Vou pegar o meu objeto, depois dela toda ajeitadinha. O que que a gente precisa fazer? A gente vai fazer uma marcação para a passagem desse cordãozinho que vai franzir e dar o formato da cenourinha. Ela é simples de fazer.
nós vamos bater uma costura exatamente no encontro dos dois tecidos em toda volta. Aí vamos marcar aqui para cima 1,5 centímetros e vamos novamente fazer uma costura em toda volta. Então, primeira providência, 1,5 centímetros a partir do encontro dos dois tecidos. 1,5, por que 1,5? A minha cordinha, vou usar um fio encerado. Esse fio encerado, ele é bem fininho. Então, eu não preciso mais do que 1,5 para essa passagem. Está marcado, vou costurar no encontro e vou costurar nessa marcação. Só que para eu costurar, fica muito mais fácil eu costurar pelo lado do forro. Eu vou colocar o forro para fora e aí aqui por dentro eu vou procurando a minha marcação e vou passar uma costura em toda ela. Fizemos as duas costuras. Vou colocar o saquinho para o lado certo, agora de uma vez por todas. Claro que nós vamos dar depois uma passadinha a ferro, estritamente necessário. E aí agora a gente precisa fazer a abertura para a passagem dos cordões. Então, por isso que eu preciso de duas costuras aqui, uma em cima e uma embaixo, porque com o desmanchador de costura eu vou delicadamente desmanchar esses pontinhos que estão entre as duas costuras, deste lado e deste lado aqui. Então, é o que nós vamos fazer neste momento. Desmanchamos desse lado, agora vamos desmanchar deste lado aqui. Como eu tenho as duas costuras, não corre o risco de sair desmanchando o resto. Pronto, aberturas feitas. Vou passar o cordão. De que forma que eu vou passar o cordão? Eu vou passar tanto uma vez para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Então, eu vou iniciar a passagem por um lado, dar a volta e sair pelo mesmo buraco. E aí, depois eu vou fazer do outro lado. Iniciar a passagem do cordão, dar a volta e sair novamente por ele. Para isso, eu vou usar um passo elástico, que é aquele objeto igual uma pinça, que todo mundo deve conhecer. Vou prender a pontinha. Pronto. Aqui eu tô usando um fio encerado de aproximadamente 45 centímetros para cada lado. Passando com facilidade, porque eu deixei 1,5 centímetros de passagem. Então, eu iniciei a passagem e saí pelo mesmo lado que eu iniciei. Agora, eu vou colocar o outro fio encerado na pontinha, da mesma forma. Fechar bem a pinça para ele não soltar. E aí, eu passei desse lado. Agora, eu vou passar pelo lado oposto. Iniciei e saí novamente pelo mesmo lado. Aqui, nas duas pontas, o que eu vou fazer? Eu vou dar... No momento eu vou dar um nozinho. Quem quiser pode colocar até um enfeitinho como esses aqui que eu coloquei. Fica mais bonitinho, mas o nó ele é necessário para a cordinha não sair. Então, dei um nó de um lado, vou cortar essa pontinha aqui. Dei o nó do outro lado. Também vou cortar a pontinha, vou ajeitar a minha cenourinha e ela está prontinha. E agora vamos então para o terceiro passo a passo, que será o saquinho orelha de coelho. Esse saquinho serve para a gente colocar lembrancinha de Páscoa. Esse aqui eu coloquei até um ovinho de Páscoa só para mostrar para vocês. E aí, nós vamos começar pelas orelhinhas. Para a gente fazer as orelhinhas, nós vamos precisar de 2 pedaços de tecido na medida 15 por 15. Eu peguei um tecido
estampadinho e peguei um tecido que eu usei de forro nas outras peças. Por quê? Para fazer conjunto e porque nós estamos aproveitando as sobras. Bom, usei também uma entretela. Por que que eu não usei manta? Porque a manta, ela pesa, então não vai deixar as orelhinhas em pezinhas, ela vai pesar e vai tombar. E sem nada, ela fica muito mole, então tomba também. Então o ideal é a gente usar uma entretela. Essa entretela que eu usei é uma entretela fina, de papel, ela tem uma colinha, então eu já passei o ferro e colei aqui atrás do tecido que eu vou usar como principal, que vai ficar para frente das orelhinhas. Se você não tiver entretela com cola, não tem problema. Cola um alfinetinho, passa uma colinha aqui por baixo só para fixar, para facilitar a costura, mas você pode usar a que você tiver aí. E aí eu vou pegar o molde e vou riscar nessa entretela as duas orelhinhas. Posicionei a orelhinha uma vez, vou riscar toda a volta. Esse pedaço de tecido 15 por 15, ele vai caber as duas orelhinhas. Então, risquei uma, vou dar um espaço um pouquinho maior, porque aqui eu vou precisar de margem, tanto para uma quanto para outra orelhinha. Tô posicionando ela bem rente ao tecido aqui embaixo, porque vai ser aqui que nós vamos deixar a abertura para a gente desvirar. Então, com as duas orelhinhas riscadas, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar este tecido virado de cabeça para cima, vou pegar o outro corte de 15 por 15 também, vou colocar direito com aquele que eu risquei. Vou alfinetar, não precisa de muito alfinete, eu vou colocar um alfinete em cada orelhinha, e aí eu vou para a máquina costurar no risco do molde. Para fazer essa costura, eu também vou diminuir o ponto da máquina um pouquinho, ele tá no 3, vou colocar 2,5, e aí eu vou costurar no risco feito, deixando aqui embaixo a parte reta aberta para desvirar, e não esquecendo de arrematar no início e no final da costura. Já costurei, agora eu vou recortar em volta. Tô usando uma tesoura de picotar, mas aqui não tem realmente necessidade. A gente vai deixar uma margem de costura de meio centímetro, basta. O cuidado que a gente precisa ter é aqui em cima da orelhinha, nós vamos cortar um pedacinho que vai ficar um acabamento melhor. Agora, nós vamos desvirar as duas orelhinhas e vamos ajeitar as costuras, principalmente a parte de cima, para ela tomar forma mesmo de orelhinha de coelho. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma preguinha aqui bem pequenininha e passar uma costura para prender essa prega, tanto em uma quanto na outra. Bem na pontinha, essa preguinha é só para dar o movimento da orelhinha. Então, feito isso, as orelhinhas estão prontas e agora nós vamos reservar as orelhinhas, porque nós vamos fazer a parte de baixo do saquinho, né? Que é a bolsinha propriamente. Para isso, nós vamos precisar de novo da mesma medida 15 por 15. Só que dessa vez eu vou precisar duas vezes um tecido 15 por 15 e duas vezes o outro tecido 15 por 15. Agora esse aqui vai ser o forro e esse aqui vai ser o tecido principal. Primeira coisa que eu preciso fazer é arredondar os dois cantos de baixo. Tanto faz arredondar esses dois ou esses dois, porque a medida 15 por 15 é um quadrado, tá? Então eu vou arredondar dois aqui, a mesma coisa
neste outro tecido 15 por 15 e exatamente igual nos dois tecidos de forro. Para fazer esse arredondamento, eu dobro ao meio e já corto, porque aí eu sei que os dois lados vão ficar iguais. Se você preferir, você pode pegar um objeto redondo, uma tampa de alguma coisa, um pratinho pequenininho e posicionar para fazer esse arredondamento. Uma coisa importante é que, se eu fizer sem molde, igual eu fiz agora, então eu preciso fazer o primeiro e aí eu vou usar esse primeiro como molde para fazer os demais, para que fique tudo igual. Bom, então eu arredondei o primeiro e tô usando ele como molde para arredondar os demais. Eu tô usando um cortador para arredondar as pontas, mas se você preferir, você risca com lápis e corta com a tesoura. Tudo arredondado, vamos agora juntar direito com direito do forro e vou colocar um alfinetinho e vou juntar direito com direito do tecido principal e também colocar um alfinetinho. Desse tecido principal, nós vamos costurar toda a volta. Daqui, dou a volta e termino aqui. Essa parte reta é a entrada do saquinho, então ela vai ficar aberta. E do forro, eu vou costurar também em volta, com a diferença de que nós vamos deixar uma abertura em um dos dois lados. Essa abertura vai ficar no meio da parte reta. Os dois costurados, agora nós vamos desvirar o saquinho com o tecido principal. Em um dos dois lados, eu vou marcar o meio para eu posicionar as orelhinhas. Então, eu dobrei, juntei aqui, abri o saquinho, juntei costura com costura, peguei um dos dois lados e dei um piquezinho só para marcar o meio. E aí, vou pegar as orelhinhas que já estão prontas, nos esperando, e vou posicionar uma de cada lado do meio que a gente acabou de marcar. Detalhe com o direito para baixo, porque aí na hora que elas levantarem, elas vão ficar ao contrário do tecido que tá aqui na frente. Então, o direito, né, o coloridinho, que é o mesmo do saquinho, eu vou colocar, posicionar aqui, bem pertinho do centro. Vou colocar um alfinete. Eu tô pegando só um lado do saquinho, o outro tá solto. E aí, vou colocar outra orelhinha na mesma posição, bem do ladinho, colocar outro alfinete. Agora, eu vou passar uma costura de segurança na máquina para que eu possa retirar esses alfinetes e já deixá-las fixas aqui no lugar. Mais uma etapa pronta, as orelhinhas já estão em seus devidos lugares, costuradinhas. Agora, nós vamos pegar o forro que está aqui e vamos colocar isso tudo aqui dentro dele. Então, coloquei um saquinho dentro do outro, vou encontrar as duas costuras de um e de outro e vai ser neste lugar que eu vou colocar um alfinete. Do outro lado a mesma coisa, costura com costura, alfinete nelas e vou agora passar uma costura de um pé de máquina em toda a volta. Costura feita, vou localizar a abertura que eu deixei e por ela vou desvirar. Agora eu vou ajeitar as costuras e já vou na máquina mesmo fechar a abertura que eu deixei para desvirar. Quem preferir pode fazer pontos invisíveis, mas eu vou costurar na máquina mesmo, bem na beiradinha. A abertura fechada,
Vou colocar agora o forro para dentro do saquinho. Aí eu vou fazer uma marcação de 2 centímetros da costura para baixo. Essa marcação é para passar a cordinha que vai fechar a nossa bolsinha. Então, tô riscando com uma caneta fantasma para não ficar a marca. Bom, agora nós vamos costurar em cima desse risco que a gente fez, 2 centímetros para baixo, e vamos costurar exatamente na emenda do forro com o tecido principal, aqui na boquinha da bolsinha. Essa costura, ela fica mais fácil de ser feita se a gente fizer com o forro virado para fora, da mesma forma que a gente fez o saquinho em formato de cenoura. Cuidado para não deixar as orelhinhas para dentro, elas têm que estar para fora para a gente fazer essa costura. A primeira costura, ela vai ser feita aqui nessa parte de cima, bem aqui na emenda do tecido de forro com o tecido principal, e a segunda vai ser no risco que a gente fez a 2 centímetros para baixo. Terminadas as costuras, nós vamos desvirar, e aí agora a gente precisa fazer a passagem do cordãozinho que vai franzir a bolsinha, da mesma forma que a gente fez com o saquinho em formato de cenoura. Como que foi? Dos dois lados, entre as duas costuras que a gente fez, com o desmanchador, nós vamos desmanchar apenas no espaço entre essas duas costuras. Então, eu vou desmanchar esse pedacinho desse lado e vou desmanchar este pedacinho do outro lado também. Aberturas prontas, feitas. Agora nós vamos passar este cordãozinho, que é o responsável por fazer abrir e fechar o saquinho. Então, eu tô usando aqui um fio encerado bem fininho, de aproximadamente 50 centímetros o tamanho, a mesma pinça que eu usei para cenourinha. Prendi a ponta do fio encerado. Então, eu vou começar por um dos lados, vou colocar as orelhinhas para dentro, só para facilitar a passagem do cordão. E aí, vou dar toda a volta e sair pelo mesmo lado que eu comecei. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Antes, eu vou dar um nozinho aqui para não correr o risco dessa cordinha sair. Quem quiser pode colocar um enfeitinho aqui. E aí agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro fio encerado. Começar pelo lado que eu ainda não passei, dar a volta e sair pelo mesmo lado. Colocar as orelhinhas para fora e está pronto o nosso saquinho orelha de coelho. Ah, falar sério, com as ideias de hoje a gente fica torcendo para ter sobras de tecido em casa, não é mesmo? Afinal, reaproveitamento é um assunto que tem tudo a ver com patchwork. Quero ver fotos, hein? Posta no Instagram marcando o meu perfil @luzpatchwork. E não esquece de curtir e compartilhar o vídeo. Uma boa Páscoa para todos vocês e beijos de luz!